Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o mês de agosto, previsão para o signo de Áries. Leitura que também pode ser associada ao ascendente lunar ou Vênus em Áries, tudo bem? Então, eu vou começar aqui, arianos e arianas, pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Áries, essa é uma energia que fala sobre uma busca que você pode se sentir ali naquela necessidade de fazer. Tanto uma busca interna em relação a coisas que você precisa se curar, em relação a coisas que você precisa fazer, buscas em relação às suas raízes ou até em relação a onde você nasceu, porque essa energia de busca é um entendimento que você está querendo obter sobre como você consegue desenvolver algo, como você consegue colocar essa habilidade em prática, da onde que vem esse dom que você tem. Então essa é uma energia que fala dessa busca interior, mas que também, para outros assuntos da sua vida, por mais intuitivo ou intuitiva que você seja, ainda eu vejo vocês buscando formas de tentar entender uma situação, às vezes, entre você e o outro, às vezes uma questão de trabalho, às vezes uma questão de estudos. Só que é uma busca que ela é importante para que você defina algo futuramente. Então isso pode levar muitos aqui. Se você sabe ali, né? Se você lê tarô, ou se você tem outras ferramentas de consulta, você pode estar consultando mais esse mês para entender qual é a melhor postura, qual é a melhor decisão que você pode tomar sobre uma questão. Quando fala dessa busca interior, isso pode levá-los a criar hábitos como leitura, pesquisa. Às vezes você vai sentir uma necessidade de assistir, por exemplo, mais documentários, porque aqui existe muito uma busca por entender mais sobre um assunto, mas ir a fundo nessa busca. Em outras ocasiões, vocês podem estar buscando pessoas para trazer essa resposta, para trazer um entendimento sobre aquilo que você está vivenciando, sobre aquilo que você está passando. Mas é importante dizer que você é o seu próprio oráculo, tudo bem? Vamos seguir. Energia complementar. Com a energia complementar aqui, Áries, primeiro vai falar sobre algo novo, algo que está nascendo dentro de você. Talvez é algo que você realmente precisasse para se sentir mais entusiasmada, mais entusiasmado em fazer algumas situações, até para uma questão de bem-estar. Mas é muito importante que você aprenda a cada passo e você compreenda cada processo. Essa não é uma energia onde você pula etapas, né? Então, se é um processo interno, se é uma busca por uma questão profissional, se é uma busca por um entendimento entre um relacionamento, sobre suas finanças, independente do assunto, da área da vida, não pule etapas. Aqui é uma energia que fala assim: aprenda, compreenda, amadureça, né? Às vezes, se for um entendimento interno, deixa o orgulho de lado, deixa o ego.
para dar uma nova chance para si, para começar isso, ou para trazer esse novo hábito, algo nesse sentido. E as coisas elas vão acontecer com muita leveza, com muita ternura, com muita delicadeza, que nada vai ser colocado você à pressão. Então é como se você tivesse total liberdade de aprender, de se compreender, de fazer essa busca sem com que você se sinta pressionado ou pressionado a fazer. E fala sobre a adaptação. É importante se adaptar, porque nem sempre os caminhos ou essas buscas vai ser 100% confortável. Por mais que não exista pressão, às vezes você lida com pessoas ou lida com um ambiente que você não está acostumado ou acostumada, mas aí pede adaptação. Que você se adapte, que você pertença, tá? Isso vai ser muito importante. Energia espiritual. Energia espiritual fala sobre acolhimento. É uma energia que também fala sobre, através dos bons sentimentos e das boas intenções, é onde você encontra paz na situação. Então, veja bem, Áries, na parte espiritual, sempre que você tentar agir de maneira radical, impulsiva, você vai perceber que na situação você só vai encontrar conflito, você só vai encontrar negação. Mas quando você age com empatia, quando você se coloca a calçar os sapatos do outro, você não vê as coisas como os outros estão tentando te mostrar, por exemplo, te influenciar, mas você acaba vendo a realidade pelo que ela é, não por influência do outro. Então, espiritualmente, fala sobre também a missão que você se colocou, às vezes, a cuidar de outro, a orientar outro, para que você não se esqueça disso. Agora pode haver assim, de você não ter essa compreensão, mas quando você fizer essa busca, você vai perceber que uma das suas missões era realmente ser aquele que tem a coragem de não seguir determinados padrões impostos de alguma forma. E eu não me refiro a ideologias, não é nesse sentido, aqui é uma energia espiritual. Né? Então, às vezes, a sua forma de sentir, a sua forma de praticar, a sua forma de se envolver é diferente. E isso não significa que é errado. Tá? Então, vai se tratar disso. Bom, seguindo. Energia de alerta. Na energia de alerta vem pedindo assim, para você ser prudente, para não acabar se enfiando em problemas, né? Para não acabar caindo em embaraços aqui. Porque isso pode amarrar o seu progresso. Principalmente se você está conseguindo ali obter orientação, se você está tendo possibilidade de adaptação, cuidado para não se manter preso ou presa também a embaraço dos outros, ou se envolver em situações de dificuldade que não são necessárias no momento. Nós vamos entender do que se trata esses embaraços aqui, Áries. Vamos seguir. Energia da percepção.
que as pessoas estão tendo ao seu respeito nesse momento. As pessoas, elas notam você, Áries, como alguém que está constantemente acelerado, ou eu digo assim, acelerado no sentido assim, fazendo várias coisas, pensando em várias coisas, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou até assumindo muita responsabilidade. E as pessoas que estão te olhando de fora, as pessoas da sua convivência, elas entendem que você, elas querem, na verdade, entender, não é que elas entendem, elas querem entender como que você consegue dar conta disso tudo e ainda consegue se manter firme. Na verdade, você precisa parar para respirar um pouco, né? Você precisa, assim, parar para descansar, você precisa se liberar um pouco de preocupações, de responsabilidade. Só que talvez exista pessoas que dependam de você, talvez exista questões acontecendo dentro de você que não te deixa dormir bem à noite, ou às vezes hábitos que você criou tirou ali uma certa disciplina. Seja o que for, as pessoas estão tentando entender como que eles conseguem se manter em pé fazendo tudo isso. Ou dormindo pouco, ou com várias atividades, ou cuidando disso tudo. Energia psicológica. Tem alguma coisa que você identifica que está parado no momento. Essa é uma energia que fala assim, de você tendo várias ideias, né, e não é só ideias, às vezes você tem ideias, você tem criatividade, você sabe que tem tudo isso, mas você não está conseguindo colocar em prática. Ou existe alguma coisa no momento que não te permite colocar isso em prática. Então, um exemplo. Às vezes você está fazendo tanta coisa que o que você realmente queria fazer você acaba não fazendo porque você está tão dedicado ou dedicada a outras coisas ou a outras pessoas que você está esquecendo dos seus desejos, das suas vontades aqui. Então, sei lá, eu queria morar num outro lugar, mas eu não consigo fazer essa mudança porque eu não tenho tempo para parar para ver um lugar, eu não tenho tempo para guardar dinheiro, eu não tenho tempo para trabalhar em tal coisa, né? Então aqui pode ser várias outras coisas. Eu quero começar um relacionamento, mas eu não tenho tempo para sentar, me preparar para isso, sair para algum lugar legal, conhecer alguém. Então aqui é como se houvesse tantas ideias, mas sem muita ação para colocar em prática. Energia emocional. Energia emocional fala sobre idealizações e também buscando as coisas buscando coisas de forma justa. Então, assim, na parte emocional, seja qual for o tipo de relacionamento aqui envolvido, é como se você tivesse assim com alguma idealização de que isso precisa ser igual para dar certo. Ou de que isso precisa ser dessa forma para funcionar. Então, vamos colocar que uma pessoa seja muito emotiva e ela acredita que a única forma de dar certo com uma outra pessoa é se essa pessoa for da mesma maneira que ela, em formas de agir, em formas de ser. Na verdade, o interessante é ter os mesmos objetivos, a relação ter potencial de crescimento, mas não ter ter compatibilidade, que é importante, mas não ter essa certa, eu não diria semelhança, mas a pessoa não tem que ser totalmente igual a você. Só que é como se houvesse muita idealização. Talvez você esteja buscando um parceiro ou uma parceira perfeita, uma amizade perfeita, um ambiente de trabalho perfeito, uma relação, seja lá qual for, perfeita. Existe um perfeccionismo. Tem que ser essa pessoa, com esse corpo, com essa mente, com esse tipo de segmento espiritual, com isso, com aquilo. E aí pode ser que acabe faltando um, acabe faltando outro, e aí você acaba tendo bloqueios emocionais de continuar seguindo ou de se sentir feliz
na relação com o outro. Energia espiritual. Fala sobre realização. Você se sentindo realmente que você está amparado ou amparado espiritualmente. Só que vai falar muito aqui sobre ancestralidade. Como se de alguma forma você sentisse a presença dessas forças espirituais na sua vida. E não tenham dúvidas, são forças que estão ajudando você. Fala muito da linhagem materna aqui. Energia do alerta. A energia do alerta, ela é uma energia, como que eu posso explicar isso para você entender como que vai funcionar? Vamos lá. Imagine que alguém cria uma situação, tá? Alguém foi lá, criou uma situação, e a própria pessoa que criou a situação é a pessoa que está te acolhendo. Imagine uma energia de oportunismo. Isso, a energia de oportunismo. Então, a própria pessoa cria a situação e depois ela vem dizendo: ai, a culpa não foi minha, ai, eu vi que isso aconteceu, né? Então, vou citar um exemplo. Às vezes a pessoa chegou para você e falou: Ares, eu tava lá no parque e aquela pessoa ficou mexendo comigo, me provocando, me ofendendo. Só que, na verdade, era a pessoa que estava fazendo tudo isso, provocando e mexendo com a outra pessoa. Só que essa pessoa, ela cria a situação e depois ela tenta inverter, como se ela fosse a vítima, como se ela fosse a pessoa rejeitada, ou seja, o que for. Então, a energia demonstra para você assim que parece que estão se aproveitando dessa outra pessoa ou que estão gerando algum problema. E se você assume uma discussão por causa dessa pessoa, se você tenta ali proteger essa pessoa, você pode se colocar em problemas aqui muito grandes, porque a pessoa está mentindo. Então você tem que ter de fato uma cautela aqui. Vamos seguir. Como que você está tratando as pessoas do seu entorno? Fala que você trata as pessoas com respeito, com serenidade. É uma energia que também fala sobre responsabilidade. Então, assim, você tem responsabilidade com aquilo que você faz, você está administrando, liderando, coordenando, empreendendo. Você está administrando aqui não só as coisas ou as relações que você tem. E mostra, assim, que você sente que você tem um controle, né? O controle que eu falo não é controle sobre o outro, mas, assim, para as coisas não saírem fora de ordem aqui. Como que você está lidando com a questão psicológica? Tem alguma coisa que está te desapontando? Aqui, assim, você tem várias ideias, como eu falei, muita coisa criativa, mas você não está conseguindo colocar em prática. E isso pode ser, às vezes, medo de fracassar, medo de se decepcionar, medo de estar investindo numa coisa incerta. Ou você pode realmente, assim, estar desapontado com o seu entorno. Como que você lida com a questão emocional? Emocionalmente, é como se você tivesse buscando realmente, eu vou colocar dessa forma, você quer que as pessoas no seu entorno demonstrem sentimentos de maneira natural, porém de maneira sincera. Então tem pessoas e algumas relações que hoje você observa, você reflete, e você começa a achar que não são relações muito saudáveis ou que não são relações
com sentimentos verdadeiros, vamos dizer assim. Você pode sentir um impasse aqui com uma outra pessoa nesse período. Porque você tá parando para analisar e você tá, às vezes, olhando essa pessoa e falando, ué, mas essa pessoa tá reclamando disso, essa pessoa tá toda hora falando sobre isso, mas pelo que eu percebo, essa pessoa procura esse tipo de assunto, essa pessoa procura ficar presa ou presa nisso de alguma forma. Então isso pode fazer com que vocês se fechem emocionalmente, não que você ignore as pessoas com quem você se relaciona, mas você vai procurar não falar mais sobre aquilo que você sente, ou se for falar sobre alguma coisa, será através de reflexões aqui. Como que você está lidando com a parte espiritual? Fala sobre intuitividade, você captando, sentindo a energia, você também pode estar liderando grupos ou orientando outras pessoas. E pode ter alguém de sua confiança que você esteja buscando para te trazer alguma segurança em alguma questão sua da sua vida. E também as pessoas podem estar te procurando bastante, Áries, para entender ou para tentar realizar alguma coisa na vida delas aqui, em sentido espiritual, me refiro. Como que você está lidando com a questão do alerta? A questão do alerta aqui fala muito sobre julgamentos, críticas. Eu acredito assim que se alguém está dizendo que uma outra pessoa está fazendo algo sem a outra pessoa estar para tentar criar um problema entre você e essa outra pessoa, não seria interessante você julgar a situação baseado apenas no que essa pessoa está dizendo, mas que fosse necessário você buscar informações da outra parte para entender o outro lado também. Ou se alguém está tentando criar uma situação para julgar uma outra pessoa, aí lembra lá na parte espiritual que falou, às vezes você precisa vestir os sapatos da outra pessoa para entender. Aqui não está dizendo, vamos lá, que isso aqui é importante separar aqui. A pessoa te maltratou, te traiu, te agrediu, eu não estou falando desse tipo de situação, tá? Essa pessoa, ela é adulta, ela sabe muito bem o que ela faz e não justifica, nada do que ela passou na vida justifica esse tipo de coisa. Eu me refiro, por exemplo, a comportamentos que não chegam a um nível absurdo. Tá? É como se, vamos dizer assim, às vezes uma pessoa aqui, ela parou de falar com a outra, e aí a outra pessoa tá lá falando, não, essa pessoa ela é falsa e tal, tal, tal. Mas aí você precisa vestir o sapato da outra pessoa para entender que às vezes a pessoa se afastou daquela outra pessoa porque estava cansada de uma relação de mentiras, de uma relação de julgamento, de uma relação de tirar proveito. Talvez essa pessoa ela tenha passado tanto por isso na vida que ela aprendeu a se afastar e se silenciar sem criar atrito, mas ali existe uma pessoa tentando criar isso. Tá? É nesse sentido. Coisas assim que dá para compreender por que a outra pessoa tem uma atitude mais fechada e tal. Não justificar coisas que são totalmente negativas. Tá? A pessoa agrediu a outra, mas porque na infância apanhou dos pais. Não justifica. Não justifica, tá? Então é nesse sentido, tá bom, Áries? Ok. Então, vamos para as energias dos signos aqui, Áries. Na parte externa, eu tenho energia de Touro, Virgem e Capricórnio. Assim, vocês precisam de um tempo, ou vocês precisam, vamos dizer assim, tirar férias, ou passar mais tempo juntos, né? Se for casal, me refiro. Se não for, se for qualquer outro tipo de relação, vocês precisam de um tempo também. Porque tem muita coisa acontecendo para ambas as pessoas.
Nenhum quer parar para conversar ou para resolver. Então também não é interessante acumular situações para depois causar alguma discussão no futuro. Aqui é importante assim encontrar um tempo sim para o diálogo, mas tentar de alguma forma manter as coisas sob equilíbrio. Porque assim, é uma relação que tem maturidade, é uma relação onde a outra parte está tentando manter uma serenidade, está tentando manter uma certa responsabilidade, mas como você está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, talvez você esteja não com tanta paciência com essa pessoa por achar que essa pessoa está sendo muito omissa ou muito lenta para resolver as coisas. Né? Então, porque você está acelerado ou acelerada, você identifica que o outro que não age na mesma proporção está demorando para agir. Quando na verdade não, eles estão mantendo ali a responsabilidade deles. Na energia mental, eu tenho outra energia de Áries. Existe muito pensamento sobre essa pessoa, sobre o que vocês viveram, sobre o que foi construído. Só que fala sobre decepção. Você vem se decepcionando com esse tipo de atitude do outro, com a maneira como a pessoa está agindo. Ou você enxerga algum sofrimento na vida deles, ou que você e essa pessoa sofreram muito para chegar onde chegou. Mas existe muito pensamento voltado a isso. Na parte emocional, eu tenho energia de Aquário. Você pode estar idealizando em Aquário algum tipo de perfeição. E quando eu falo sobre perfeição, é que você às vezes vê muita qualidade ali na situação, só que você vai perceber que existe alguns comportamentos deles que não condiz muito com o que você espera, né? Então talvez eles não estejam tão carinhosos ou eles não estejam tão abertos emocionalmente como você esperava. Se for uma energia de Libra, Libra é uma energia que fala muito de tratar o outro assim como se sente tratado. Só que, às vezes, o outro não está tratando da forma como o Libra está. Então, isso pode gerar uma discussão. Pode haver discussões por causa de compromissos, de responsabilidades ou até por coisas financeiras aqui. Porque Libra sente que faz mais ou que fez mais do que você. Eu tenho energia de Virgem. E fala que existe conversas, reflexões, questões assim sendo pensadas e que pode, né, essa energia estar do seu lado, principalmente em algumas atitudes que você queira tomar. Mas ainda existe ali alguém que às vezes fica interferindo. Então, às vezes você quer fazer algo por Virgem, você não consegue fazer. Você quer trazer um projeto à tona, você não consegue porque sempre tem uma pessoa interferindo. Se for em trabalho, principalmente, uma energia de uma outra pessoa sempre interferindo nas ideias que vocês têm. E eu tenho energia de Câncer, Escorpião e Peixes, só que essas energias vieram numa posição que fala sobre manipulação emocional, fala sobre chantagem emocional. Uma pessoa que é complicado porque ela torna o ambiente um ambiente pesado. Ou é uma pessoa que fica constantemente manipulando as coisas e lá no fundo você está refletindo sobre isso e você já começou a perceber que existe de fato essas manipulações acontecendo. É uma energia assim que não é um sentimento, no momento que está saudável, é um sentimento muito de controle. Né? Mesmo você sendo uma pessoa adulta, uma pessoa responsável, essa pessoa ela pode estar te tratando como uma criança, ou essa pessoa ela pode estar te tratando como alguém que não sabe fazer algo, como alguém que não tem responsabilidade na vida. Se for um relacionamento, essa pessoa ela não te trata como um parceiro, uma parceira, né? Às vezes você parece que você tá com a sua mãe, com o seu pai ali, pela maneira como a pessoa está agindo, tudo bem? Na parte espiritual, eu tenho Áries, Leão e Sagitário, que vai falar sobre sentimentos que vêm à tona,
conexão. Às vezes, sabe quando você sente, parece que tem uma telepatia com a pessoa, que você capta o que a pessoa está sentindo? E aqui eu tenho uma energia de uma outra pessoa, que é uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa talvez mais intuitiva, uma pessoa que você está observando, uma pessoa que você sente falta, mas que pode haver aí uma procura nesse período. E na parte aqui de alerta eu tenho energia de Gêmeos, né? Como se houvesse alguma questão que está sendo criada e depois essa energia ela tenta fingir que não foi a própria pessoa que o fez. Tem muito julgamento aqui nessa relação, muito apontamento acontecendo também, ok? Então é isso. Áries, muito obrigada. Que vocês tenham um bom mês de agosto. E eu retorno aí com vocês na próxima leitura pra gente saber como que vai desenvolver a semana por semana, hein, tá bom? Obrigada, Áries. Se cuidem. Tchau, tchau.